Olá, tudo bem? Eu sou Mário Rodrigues, do Instituto Brasileiro de Vendas, cuja missão é formar profissionais em vendas transformando pessoas. E eu quero falar com você sobre gestão de resultados, gestão do funil de vendas. Mas eu quero falar num toque um pouco diferente. Eu quero falar da gestão do funil de vendas por competências. Como é que eu posso trabalhar a gestão dos números, dos fatos e dados, mas por trás disso poder identificar as competências da minha equipe ou do meu setor de vendas. E isso é a parte fundamental da gestão de resultados. Quando nós falamos do funil de vendas, nós normalmente falamos de prospecções, de conversão em vendas ou resultado como um todo. Eu quero falar agora de como é que com 7 respostas eu posso desenhar o sucesso em vendas. Com apenas 7 respostas, eu posso ajudá-lo a montar um plano tático de vendas. Se você me disser qual é a sua meta, se você me disser no último período quantas foram as prospecções feitas, quantas foram as oportunidades encontradas, quantas foram as propostas que você fez, os negócios prováveis ou como foi o seu forecast e quanto foram os negócios fechados, eu sou capaz de dizer em que competência você deve trabalhar. Com essas respostas, já é fácil de se montar um funil e identificarmos o que nós chamamos de hit rate, ou seja, índices de conversão que são os mais comuns, mais usuais, por exemplo, de quantas prospecções, o que eu consegui converter em vendas, ou, por exemplo, de quantas oportunidades encontradas, o que se converteu em vendas. Isso é o mais comum quando se fala de gestão de resultados. Mas eu quero levantar aqui com essas 7 perguntas uma forma um pouco mais detalhada de análise de funil. O que eu quero saber é sobre os índices internos de conversão. Nós desenvolvemos um método que você olhando os índices internos do funil é capaz de você verificar exatamente quais são as competências gap dentro do meu processo de vendas. Quando eu falo de prospecção, eu não vou direto para o fechamento. As prospecções, elas me levam a encontrar ou não oportunidades. Quando eu falo de oportunidades, elas não vão direto para o fechamento. As oportunidades se tornam ou não propostas. Essas viram ou não negócios prováveis. Antes do fechamento, isso vira uma previsão, um forecast. E só então é que eu tenho um índice de conversão do forecast para efetivamente negócios fechados. Se você olhar para cada um desses índices de conversão, você vai encontrar um número que demonstra exatamente que competência hoje é a competência fundamental ou o gap da minha equipe de vendas. Se você observar os índices internos de conversão do seu funil, você será capaz de observar quais são as competências que nós devemos desenvolver na equipe de vendas. Competências que são 8 fundamentais. São elas: disciplina, comunicação, criatividade, capacidade investigativa, adaptabilidade, empatia, network ou rede de relacionamento e tenacidade comercial. Essas são as 8 competências que devem ser desenvolvidas e exigidas de qualquer profissional em vendas. Mas eu estava falando sobre fatos e dados, eu estava falando sobre resultados, objetivos do funil de vendas. Onde eu quero chegar com isso? Se eu estiver falando de um índice gap, por exemplo, de prospecção para oportunidades, eu estou dizendo que o meu vendedor ou a minha equipe de vendas não está sendo capaz de ir a campo e identificar oportunidades, ou seja, problemas que podem ser resolvidos com os meus produtos ou serviços. Então eu estou dizendo nas entrelinhas que a minha equipe de vendas tem problema de disciplina, por exemplo, porque ela não está fazendo a devida prospecção. Ela tem problema de capacidade investigativa, porque ela não está sendo capaz de identificar um problema no meu cliente que eu posso resolver com o meu produto ou serviço. Com um número, ou seja, quantos por cento eu tenho de assertividade, de prospecção a oportunidade, eu consigo identificar exatamente qual o gap de competência do meu profissional de vendas. Eu começo então a trabalhar com números, fatos e dados e objetivamente eu consigo identificar o que falta na minha equipe. Por isso que eu sempre digo, me responda 7 perguntas e eu digo quem você é no seu processo de vendas ou com o seu funil de vendas. Se você for capaz então de identificar e responder essas 7 perguntas, e observar as 8 competências fundamentais, você será capaz de ir direto no ponto fundamental de melhoria necessária para a tua equipe para chegar no resultado esperado. E aí, falando um pouco mais dessas competências aplicado ao funil de vendas, quando é que eu sei que me falta, por exemplo, disciplina? Quando é que eu sei que me falta, por exemplo, capacidade investigativa? Quando é que eu sei que a minha equipe não está sendo adaptável bastante ou o seu network é fraco para o resultado que eu espero?
cada um dos índices de conversão, por trás desses números, ou seja, as porcentagens de conversão, por exemplo, de propostas para oportunidades ou negócios prováveis, enfim. Quanto que isso significa de falta ou de competência efetiva aplicada? Quando eu falo de prospecção para oportunidades, eu estou falando da capacidade do vendedor de ir até o mercado, identificar oportunidades, ou seja, problemas que eu posso resolver. Para isso, é fundamental que eu tenha, por exemplo, disciplina, que eu seja capaz de organizar uma agenda, que eu seja capaz de fazer um planejamento para ir a campo nos lugares onde potencialmente eu encontro mais oportunidades. É fundamental ter capacidade investigativa para que eu possa observar onde é que eu encontro oportunidades efetivas, porque oportunidades são problemas que eu posso resolver. Lembrando que oportunidade está nos olhos de quem vê. Aquela velha história do vendedor de sapato que foi para uma tribo indígena, e um deles, eram dois vendedores, um deles disse: vou arrebentar de vender, porque ninguém aqui está utilizando sapato, então vou vender para todo mundo. Esse achava que efetivamente tinha muitas oportunidades. O segundo liga para o chefe e diz: olha, chefe, é melhor mandar as passagens de volta, porque eu não vou fazer nada aqui, não tenho o que fazer. Mas como não? Aqui ninguém usa sapatos. Observe que as oportunidades não estavam lá nos pés daquela tribo. As oportunidades estavam nos olhos de cada um dos profissionais. E disso eu estou falando de uma competência que é fundamental, criatividade. A minha capacidade de criar oportunidade quando vejo uma situação. Nesse primeiro índice de conversão, eu já verifico a falta de algumas das competências fundamentais. Network também. Às vezes eu não consigo entrar no mercado porque eu não conheço gente bastante para me apresentar. Eu estou dizendo então que quando eu olho no resultado de vendas e vejo que meu vendedor fez muitas visitas ou muitos contatos, mas poucas oportunidades foram identificadas, eu estou dizendo que faltam competências fundamentais. Quando eu falo de oportunidades para proposta, competência fundamental, disciplina, eu não estou sendo capaz de controlar as oportunidades que eu encontrei e convertê-las em proposta efetivamente. Talvez me falta processo, me falta braço em pré-vendas. De novo, eu estou falando de fatos e dados, um número que eu constatei de forma muito simples, mas estou indo bem a fundo e estou encontrando competências que me faltam ali e posso trabalhar em cima disso. Quando eu falo de propostas para negócios prováveis, o que é que esquenta uma proposta? O que faz uma proposta virar um forecast? O follow-up. E o follow-up é fundamental à competência e disciplina novamente. Se eu não estou conseguindo transformar todas as propostas em negócios prováveis, ou me falta disciplina porque eu não estou voltando ao cliente para propor um fechamento ou para conseguir um comprometimento dele, talvez me falte de novo capacidade investigativa porque eu não estou identificando, não estou conseguindo enxergar a oportunidade para esquentar esse negócio. E por fim, quando eu falo de negócios prováveis para negócios fechados, certamente se você tem um gap ali, te falta tenacidade comercial. Te falta chegar no cliente e perguntar: o que nos impede de fechar agora? O que falta para fecharmos esse negócio? Eu estou dizendo para você que com 7 respostas simples, me diga qual a sua meta, seu ticket médio. Quanto você tem feito de prospecções? Quantas oportunidades você tem encontrado? Quantas propostas você tem feito? Quantos negócios prováveis você tem encontrado e negócios fechados? Rapidamente eu consigo fazer um diagnóstico da sua equipe. Com 7 respostas, eu consigo te dar a direção para melhor atuar no seu campo. Por vezes, eu não consigo mexer nos índices de conversão, então eu tenho que aumentar o ticket médio, que é a segunda pergunta que eu fiz. Talvez oferecer melhor valor agregado, e para isso vou ter que trabalhar algumas competências como, de novo, a minha capacidade investigativa. O que mais eu posso oferecer para você? Que outro problema talvez você tenha que nem você sabe que eu posso te ajudar a resolver? Quando eu utilizo as competências alinhadas com os fatos e dados do dia a dia do vendedor, eu consigo então utilizar uma teoria muito interessante, que é a teoria dos gargalos. A base dessa teoria está numa teoria chamada Teoria das Restrições, de Eliyahu Goldratt, ou Teoria dos Gargalos, mais conhecida assim. Eliyahu dizia que se você tem uma linha de produção com equipamentos ou máquinas que produzem números distintos de peças, a força ou a capacidade da sua produção será aquela determinada pela máquina mais fraca. Quando eu trago isso para funil de vendas ou para a nossa equipe de vendas, eu estou dizendo que a sua capacidade de venda vai ser determinada pelo gap de competência do seu profissional ou da sua equipe. Se nós observarmos, eu posso olhar os índices de conversão e determinar o que essa figura, por exemplo, nos mostra.
eu tenho um profissional, uma equipe que ela é muito boa de prospecção para oportunidades, ela é muito boa de oportunidades para propostas, mas na hora de transformar propostas em negócios prováveis, na hora de esquentar um negócio, a minha equipe falha. Quando eu tenho esses números e eu controlo isso, eu sou capaz de identificar que está faltando, por exemplo, na minha equipe, follow-up. Está faltando desenvolver uma das competências fundamentais, que é disciplina, e talvez capacidade investigativa, e talvez tenacidade comercial, porque é na hora do follow-up que a minha equipe está deixando negócios a serem perdidos. Eu vou lá, eu invisto para que seja feita prospecção, eu invisto para que seja feita proposta, minha pré-venda faz todo o processo, mas na hora de levantar esses negócios, esquentar esses negócios, trazer isso para o forecast, não está acontecendo. Eu estou te dando uma dica então de utilizar a teoria das restrições para identificar, com base em fatos e dados, de forma simples, com 7 respostas, onde exatamente eu devo investir recursos ou devo investir esforços para melhorar a minha equipe de vendas. Com 7 perguntas, eu posso agora montar um plano tático de vendas. Um plano que vai trazer a minha equipe de um ponto e melhorar ao ponto que eu espero, que é o cumprimento efetivo da meta. Isso é o que nós chamamos lá no Instituto da teoria dos gargalos aplicado ao funil, e nós chamamos carinhosamente de o processo do quem não tem cabeça tem perna. É muito comum que nós vejamos uma equipe que é melhor em prospecção, ou é melhor talvez em fechamento, eu tenho os bons prospectadores ou os bons fechadores, mas o que eu faço para que todos eles cumpram meta? Se você tem problema, por exemplo, em fechamento, você pode melhorar isso talvez leve algum tempo, algumas mudanças de paradigmas, de modelos mentais, mas enquanto isso que eu faço para cumprir meta? Corre mais, porque quem não tem cabeça tem perna. Essa é a questão. É fundamental que você esteja atento em cada um dos índices de conversão do seu funil, com base em cada um dos índices de assertividade, desde a prospecção até o fechamento, para que você possa então aplicar desde um processo de coach, de capacitação, ou mesmo um processo de rever como é que você está tratando o seu fluxo de vendas. Tudo isso, pessoal, eu estou dizendo para mostrar o quanto é importante o controle, o quanto é importante você ter um sistema adequado de controle do CRM, Customer Relationship Management. Você ter exatamente quantas foram as visitas, os esforços de vendas, você saber exatamente desses esforços, quantas oportunidades foram encontradas, dessas oportunidades, quanto se converteu efetivamente em propostas, de propostas para negócios prováveis ou forecasts, e só então de negócios prováveis para negócios fechados, é fundamental não só para você chegar à sua meta quantitativa, mas para você saber exatamente aonde está o seu time, onde pode ser melhorado, o que deve ser melhorado. Com isso você vai melhorar os seus processos, com isso você vai investir de forma adequada na formação, na capacitação da sua equipe, do seu time. É dessa forma que você vai conseguir melhorar o seu resultado, controlando efetivamente os números e os fatos e dados em vendas. Por isso é tão fundamental ter um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, ou seja, um Customer Relationship Management adequado. Essa é a dica. Desde o seu dia a dia até um processo digital.